Olá, alunos do nono ano! Vamos a mais uma aula essa semana, continuando o tema genética. Hoje nós vamos falar sobre as contribuições de Mendel para a genética. Gregor Mendel foi considerado o pai da genética, ele viveu no século XIX. As suas observações e experimentos feitos não foram realizados em laboratório, como é realizado atualmente todo tipo de pesquisa, né? E sim, ele usou a lógica dele e utilizou alguns métodos da ciência moderna. Suas pesquisas foram essenciais para o desenvolvimento da genética. Mendel estudou o cruzamento entre plantas de ervilhas, analisando a herança de características como a cor da semente, a altura da planta e o formato das vagens. Ele realizou um experimento com os procedimentos a seguir. Então, primeiro, ele escolheu uma planta de ervilha, ele afastou as pétalas para conseguir manusear melhor os órgãos femininos e masculinos, né, que são os estames e o carpelo. Então, a primeira etapa foi essa. A segunda, para impedir a autopolinização, ele cortou a ponta dos estames. Na terceira etapa, na época propícia, as flores foram polinizadas com o pólen de outra planta de ervilha. Na quarta etapa, depois começou a se desenvolver uma vagem, né, que é o fruto, a partir de cada flor. E na quinta etapa, cada grão de ervilha, né, que é a semente, é plantado e origina uma nova planta. Então, esse foi o primeiro cruzamento de Mendel. As conclusões de Mendel a respeito desses experimentos contribuíram muito para a compreensão da hereditariedade e serviram de base para os estudos de genética realizados por outros cientistas. Cruzamentos realizados por Mendel. Em seus experimentos, Mendel observou que algumas plantas originadas de sementes verdes, quando cruzadas entre si, sempre produziam sementes verdes. Da mesma forma, plantas de sementes amarelas, cruzadas entre si, produziam somente sementes amarelas. Então, ele chamou essas plantas de plantas puras. Então, nós temos como linhagem pura amarela e linhagem pura verde, né? Chamamos esse primeiro cruzamento, essa primeira geração, de geração parental, representado pela letra P. E quando cruzou plantas de sementes verdes puras com plantas de sementes amarelas puras, também eram produzidas apenas sementes amarelas, que é a geração F1. E ao permitir a autofecundação, que é a fecundação dos óvulos da flor pelo próprio pólen, das plantas com semente amarela dessa geração, eram produzidas tanto sementes amarelas quanto sementes verdes, que é a geração F2. Então, uma grande descoberta para a genética, né? para a ciência de um modo geral. De acordo com esses experimentos, Mendel obteve algumas conclusões, tais como: cada característica é determinada por um par de fatores hereditários, que hoje chamamos de alelos. No caso das ervilhas, o gene para a característica cor da semente tem 2 alelos, um para a cor verde e outro para a cor amarela. A cor amarela das sementes predomina sobre a cor verde, portanto, alelo para a cor amarela chamamos de dominante e alelos para a cor verde chamamos de recessivo, certo? Então, o dominante é o que predomina sobre outra característica. Então, nós vimos que o amarelo tem mais ali na geração F2, né? Então, a cor amarela é considerada dominante sobre a cor verde. Os pares de alelos são representados por letras. Então, nós temos alelos dominantes, representado por uma letra maiúscula. A mais utilizada é A, né? A, B, C, mas pode ser qualquer letra. E os alelos recessivos, representado por uma letra minúscula. Então, sempre dominante, representado por letra maiúscula, e recessivo, letra minúscula.
No caso, a gente fala azinho, né? E o dominante a gente fala azão. Organismos que têm um par de alelos iguais, que determinam a mesma variação da característica, são chamados de homozigotos. Então, tem os alelos iguais, independente se é dominante ou recessivo, mas 2 alelos iguais nós chamamos de homozigotos. Então, azinho, azinho ou azão, azão. E organismos que têm um par de alelos diferentes são chamados de heterozigotos. Então, azão, azinho é um indivíduo heterozigoto. Os fatores hereditários se segregam, né, se separam, independentemente da formação dos gametas. Então, para formar em cruzamento do pai e da mãe, para formar os filhos nesse cruzamento, esses gametas, aí, esses alelos, se separam, certo? Nós vamos ver isso em outras aulas. Algumas mais conclusões de Mendel. Mendel obteve 1.022 plantas de ervilha em F2, na geração 2, das quais 787 eram altas e 277 eram baixas, proporção de 2,84 altas para uma baixa. Tal resultado era muito próximo do que previa o modelo matemático, 3 altas para uma baixa. Segundo Mendel, a constituição genética de um caráter é chamado genótipo, representado sempre por letra, genótipo, e a expressão do genótipo, ou seja, a característica em si, que é alta, baixa, a cor do cabelo, cor do olho, né? Isso a gente chama de fenótipo. O fenótipo pode ser alterado por ação do meio ambiente. Indivíduos puros, então, Bzão, Bzão ou Bzinho, Bzinho, são chamados homozigotos. Indivíduos híbridos, Bzão, Bzinho, são chamados heterozigotos. Os fatores mencionados por Mendel correspondem aos genes alelos ou só alelos. E Mendel realizou algumas leis, né? A primeira lei de Mendel, ela diz que cada caráter é determinado por um par de alelos que se separam, né, ou se segregam na formação dos gametas. Ou seja, cada gameta porta um alelo de cada gene. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido esse experimento de Mendel. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até mais.